Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc Santa Catarina. Organização Literatura e Outras Viagens. Apresentação Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Saudações literárias a todas e todos os estudantes, ou amantes de literatura, ou, de repente, as duas coisas. Estamos começando mais um Podcast Leov, esse podcast aqui que está trabalhando para trazer informações. E o nosso tema dessa temporada são as casas tombadas aqui da cidade de Itajaí, onde eu e a Kátia estamos morando. E hoje nós temos um escritor, um cara que vai conversar com a gente sobre o trabalho que a Kátia está fazendo, que é o que, Kátia? Aliás, bom dia, Kátia. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da pessoa que está ouvindo. Oi, Eduardo. Nós estamos aqui, então, para conversar sobre ficção hoje, não só pelo trabalho que a gente está fazendo, mas para conversar sobre ficção. E não esquecendo de dizer que esse projeto é da Lei Aldir Blanc, que a gente foi selecionado no ano passado, Isso é muito importante, porque senão a gente não estaria fazendo um trabalho bem bacana, que é de literatura, de fotografia e de patrimônio, É bem bacana. Sim. Com a ajuda da Fundação Cultural de Itajaí. E estamos aqui, então, com Otto Leopoldo Vinck, que nós temos o maior prazer de falar com o Otto, porque o Otto foi colega, professor, Eduardo? O Eduardo é todo orgulhoso de ter o professor Otto. Até hoje é professor. Bom dia, Otto. Não muda, Bom dia. A gente fica muito feliz, muito satisfeito nessa, muitas vezes, ingrata profissão, vocação, missão de professor. E fica muito satisfeito quando vê alunos e alunas que transcendem, se tornam professores, escritores, poetas, Isso dá muita satisfação num país assim que valoriza tão pouco a nossa profissão, Ainda mais nesse atual governo, que não só não valoriza, como faz questão de desvalorizar a educação, a ciência, a pesquisa, a arte, Então a gente fico muito feliz de ver Eduardo aí com o seu progresso em várias áreas, literatura, educação, militância. Quase publicando um livro de poesias. Opa, legal. Já está aí. Está para o André, O André está olhando aí o material. O André dá traços e capturas aqui em Itajaí. André Soltal. Então, Otto, é o seguinte, a gente, não sei se tu conhece mais ou menos o nosso projeto, que é sobre os tombamentos, de Itajaí, os tombamentos, o patrimônio que foi tombado, que a gente deu o nome de casas, mas que não são só casas, são igrejas e árvores também. Tem árvores também que foram tombadas. E uma, literalmente, foi tombada. Uma figueira caiu, quando a gente foi pesquisar, ela tinha sido realmente tombada, Existe uma questão aí que é de o que é ficção e não ficção, porque os contos eles são baseados nessas histórias dessas casas, Mas não necessariamente o que se passou na casa. A gente não sabe o que passou na casa, a gente não sabe, a gente não teve essa preocupação de saber quem é que morou na casa. A gente sabe quem construiu a casa, de que família era, mas as situações das famílias a gente não sabe nem quis saber. Então fica aquele questionamento: os contos eles são reais, Aquelas coisas que a gente escreveu, elas passaram lá ou não, Então eu que estou escrevendo os contos posso dizer que nenhuma das histórias tem a ver com o que passou lá, porque eu não tenho nem ideia, O que tu acha disso? Antes do Otto falar, eu queria só colocar minha posição em relação a isso. Otto, a gente estava conversando, e a Kátia sobre isso, e acho que mais alguém, não lembro. Eu falei, eu acho que a Kátia tem que bater o pé até o final e dizer que essas histórias são verdadeiras. Só que tem a questão de famílias, tem toda uma questão, Mas eu gostaria que ela... Não, isso foi verdade, não sei. Qual que é a sua opinião a respeito disso? De escrever contos ficcionais, como que é isso para ti? Bom, é o seguinte, tem a questão literária propriamente dita, que tem toda a liberdade para inventar ou para se servir de fatos, reinventar fatos
inventar fatos, reinventar fatos, se servir da história, juntar história e história. E tem a questão jurídica também, evidentemente, né? Que as duas vezes nem se conversam, né? Essa outra questão tem que falar com o advogado, se você for citar nome de pessoas, né? Mas desde que é uma figura histórica, esse nome já é apropriado pela história. Então, a ficção pode e deve se servir da história. Mas vamos deixar essa questão jurídica, né, para os especialistas, né? Vamos falar daquilo que nos interessa, aquilo que é a minha área, que é a literatura. Eu vejo o seguinte, né? Não há uma fronteira rígida entre ficção e não ficção. Por exemplo, essa é uma história ficcional, essa é uma história baseada em fatos reais, esse é um romance histórico, esse é um conto histórico. Não existe. Primeiramente, sempre que você, digamos assim, vamos falar sobre o discurso da história, sobre a historiografia, a redação da história, né? Sempre que eu redijo um texto histórico, um artigo, uma dissertação, uma tese, um livro de história, a história de Itajaí, ao colocar em palavras aquilo que aconteceu, né, por eventos, fatos, acontecimentos, com ou sem palavras, né, às vezes os personagens não falaram, ao colocar em palavras eu estou criando uma outra coisa. Contar a história de César é diferente de César. Uma coisa foi a pessoa César, outra coisa é a história do César. É que nem aquele quadro do René Magritte, que tem um cachimbo e está escrito isso aqui não é um cachimbo. Porque a reprodução do cachimbo não é o cachimbo. Exato. A fotografia do cachimbo não é o cachimbo. A história de Napoleão não é Napoleão. Esse é um aspecto. Outro aspecto, assim, o historiador, diante de tantos fatos, de tantas fontes, ele tem que fazer uma seleção. Ao selecionar o que ele vai contar e o que não vai contar, ao colocar numa ordem, muitas vezes causal, aquilo que às vezes não tem relação de causa e efeito, ele já está se servindo de procedimentos da ficção, da escrita narrativa. Ele, ainda que ele se proponha a fazer história, a se ater aos fatos históricos, ele já está intervindo. Então, há um pouco, ainda que mínimo, de ficção nesse discurso da história. Por outro lado, o discurso literário, o discurso ficcional, ele não é totalmente ficcional. Digamos, a história mais louca, a distopia, a ficção científica, quando fala ali, chegou um ET com 40 pares de olhos, o leitor sabe que é um olho, né? Então, ainda que não exista uma criatura na Terra, talvez, com tantos olhos, ele sabe que é um olho. Ao falar assim, um líquido espesso escorreu, sabe que é o líquido que é espesso. Então, a ficção mais criativa, mais louca, mais insólita, mais fantástica, mais maravilhosa, também tem suas raízes no real. Porque senão nós não entenderíamos. Sim, claro. Uma criação absoluta e total não seria passível de compreensão. Então, toda ficção tem não ficção e toda não ficção tem ficção também. Então, as fronteiras são mais porosas. Ainda mais quando você envereda pelo caminho, por exemplo, do romance histórico, da ficção histórica, essas fronteiras são muito mais porosas, né? Na verdade, não há uma fronteira, há uma zona cinzenta de intersecção entre esses dois campos, que não são campos necessariamente antagônicos e opostos, né? Muitas vezes uma história, entre aspas, ficcional, que eu vou pôr tudo entre aspas, né? Porque já que não existe o ficcional puro e o não ficcional puro. Uma história ficcional pode jogar luz sobre a realidade. O sonho de Mariana era se casar, e o casamento para ela teria que ser com toda a pompa que merece esta cerimônia, assim como foi o de sua mãe e o de sua avó. O enxoval das filhas era feito desde muito cedo. As mulheres se juntavam para bordar imensas toalhas de mesa que aconchegariam aos domingos toda a família às voltas com guloseimas feitas pela avó, que dava início às comilanças só depois da reza de gratidão ao alimento. Bordavam muitos e muitos panos, de prato, de banho, de rosto, de higiene. Era preciso muitos panos para enxugar, inclusive, as lágrimas. Também se reuniam para costurar os lençóis de muitos fios para o casal apaixonado que faria ali seu ninho para uma vida toda e muitas outras peças que se julgavam importantes. Muito mais do que saber com certa consciência o que viria depois. Uma história ficcional pode jogar luz
esclarecer os fatos reais mais do que um discurso da história. Por exemplo, eu já li sobre Napoleão, sobre a história europeia do final do século XVIII, século XIX, sobretudo as guerras napoleônicas, e inclusive sobre a última, né, uma das últimas grandes guerras, que foi a invasão de Napoleão, das tropas napoleônicas na Rússia. Eu li isso aí faz alguns anos atrás, e recentemente eu terminei de ler Guerra e Paz, do Tolstói, que trata dessas peripécias históricas de 1805 a 1912, quando dá essa famosa invasão das tropas napoleônicas, né, na Rússia, e chegam até Moscou. Eu tive uma outra percepção. Uma coisa é falar assim, chegaram as tropas de 600 mil homens, voltaram 30 mil franceses, né? Aconteceu tal e tal coisa. Outra coisa é você, na ficção, no discurso do Tolstói, você vê o que é uma pessoa estropiada, passando o rosto queimado de frio. Uma coisa é falar assim, tinha temperaturas de 30 graus abaixo de zero. Outra coisa você vê é um personagem cheio de queimaduras no frio, né? Com gelo congelando, comendo carne de cavalo morto na beira da estrada para não morrer de fome, né? Você entra mais no que é guerra, no que foi esta guerra. As tropas francesas entrando em Moscou, Moscou abandonada, deserta, os incêndios. Moscou era uma cidade, sobretudo, de casas de madeira, né? Os incêndios que pipocaram na cidade, de repente toda a cidade ficou em chamas. Os personagens, né, que você está acompanhando ali, mais de 1 milhar de páginas, numa cidade já distante, olhando na noite fria um clarão na noite, falando, gente, Moscou está em chamas. Isso é uma coisa que o historiador não consegue recriar, mesmo porque muitos desses personagens não eram reais, mas você entra, ou tem a sensação de entrar nessa realidade muito mais do que lendo um historiador. Tá? Então, as fronteiras, elas são dúbias em vários aspectos. E também, às vezes, a ficção, o romance, o conto, o teatro, a poesia, te revelam facetas do real que nenhum discurso científico, por mais importante e necessário que seja, possam fazer. Embora não haja antinomia, né? Arte e ciência dialogam entre si e devem dialogar entre si, obviamente. Sim. Só pensando um pouco sobre psicanálise, cabe aqui que quando você tem um discurso, né, na análise, às vezes não é a história, como a história aconteceu, enfim, mas é como você conta essa história. Que palavras que você usa, que palavras que você repete, tem essa questão do discurso muito forte. Talvez seja algo nessa linha aí, parecido com isso. Sim. Mesmo assim, vamos nos perguntar o que é o real. Nós temos acesso ao real, né? Quantos nós temos uma percepção do real, e nós temos filtros que decodificam o real. De repente, aquilo que eu vejo como real não é aquilo que tu vê como real, Eduardo ou a Kátia. Né? Conforme a nossa sensibilidade, a nossa história, nossos afetos, né? Nossas impressões afetivas, nossos traumas, nossos recalques, nós lemos, decodificamos e recriamos o real de maneira diferente. A partir de nós mesmos, né? E nós nunca temos acesso ao real, nós temos acesso a percepções do real, tá? Por exemplo, né, eu estou aqui na minha cozinha, do meu lado está meu cachorro, do outro lado está o meu gato. No mesmo ambiente, cada um tem percepção diferente do real, no mesmo real. Sim. Indo mais longe, fala, Eduardo. É que o tio Lacan vai falar sobre a nossa fantasia, né? Vai falar sobre as fantasias, né? Que é como se fosse esse óculos que a gente usa para enfrentar, inclusive, o real. Então, a gente cria, né, algo para... É mais ou menos aquela frase que a gente estava falando, que a arte existe porque a vida não basta. Só não basta, né? Inclusive, isso está no Jaboque, né? Sim, é uma citação do Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, para mim, é um cara, assim, não só o grande poeta, mas alguém que abriu mão da vida pela arte, que criou uma outra vida, outras vidas na arte, né? Hoje a gente lê Álvaro de Campos, né? E como se fosse real, né? E o Álvaro de Campos não é o Fernando Pessoa. O Alberto Caeiro não é o Fernando Pessoa. É impressionante isso, né? Mas o seguinte... A arte, por um lado, é evasão da vida, né? Quando a vida está muito ruim, já dizia Susan Sontag, ela gostava de ler, né? É uma maneira de suportar a vida. Eu estou lendo as memórias, né, da Simone de Beauvoir, estou lendo o primeiro volume, né, que é Memórias de uma Moça Bem Comportada. E uma hora que ela tinha 17 anos nessa parte, ela fala assim, enquanto houver livros, se eu puder ler, eu serei feliz. Então, a arte, a literatura, por um lado, é evasão da vida. Você evade-se para outra vida. Todos estavam felizes, os noivos e os pais dos noivos. A igreja era linda. Mariana estava encantada. Não lembrava de tê-la visto desta forma, dizia ao seu amado.
O estilo romântico ia ao encontro de todo o sentimento que pairava sobre ela e o sonho do casamento. Os anjos, segurando tochas acesas, parecia que faziam um caminho de luz para a tão sonhada união. Os sinos no campanário tocariam para eles quando seu pai a entregasse ao seu futuro marido. Ela viajava em seus pensamentos. Marcaram a data. Ele parecia meio atordoado. Ela chegou a perguntar se ele estava feliz. Disse que sim, que estava apenas um pouco cansado, que não se preocupasse. 2 dias antes do casamento, ele apareceu na casa de Mariana como quem quer acertar detalhes da cerimônia. Reuniram-se, os pais fizeram companhia, tomaram chá, trocaram ideias sobre a recepção. Ele pediu para conversar com ela alguns minutos a sós. Os pais acataram. Desculpe, os ruídos aqui atrás, né? Mas isso faz parte dessa vida pandêmica, né? A gente traz os sons cotidianos para as lives e para os podcasts, né? Para ficar mais real, evitar, né? O real invade a ficção, né? Pelo som também, né? Isso aqui estão recolhendo o lixo aqui no prédio, né? Então, esse barulho aí. Sempre quando a gente está gravando tem uns sons diferentes que aparecem aí. Não, mas isso é legal, mostra assim, mostra ali, né? Nós entrevistamos a poeta Elise de Castro, que ela disse que se não tiver carro do ovo, né, Eduardo? Carro do ovo, cachorro latindo, gato cachorro miando. latindo e carro do ovo, daí não é live. Exatamente. Daí é clipe, ela falou. Daí é clipe. Como eu estava falando, a arte, por um lado, é a evasão do real, mas, por outro lado, a arte é, digamos assim, um olhar mais profundo, mais aprofundado sobre o real. Às vezes você foge do real, às vezes a arte te joga no real, mas não da mesma maneira, mas da maneira de você possa compreendê-lo melhor, atentar para estruturas que estão, digamos, ocultas a um olhar despreparado, né? Por isso que a leitura é tão importante, né, Otto? Ler cada vez mais e outros autores, né? Vários autores, porque a gente consegue fazer essas relações, né? Esses links, né? Um com o outro, né? Exatamente. Do leitor, né? Conhecimento do leitor. É como conhecer vários lugares, né? Ontem eu estava falando com alguém sobre conhecer um lugar, só pessoas que ficam no mesmo lugar a vida inteira, né? Elas não ficam no mesmo lugar só fisicamente, né? Elas ficam ali, só conhecem aquilo e acham que aquilo é o real delas é aquilo. E aí se tu mostra outro tipo de real, aí aquilo causa um desconforto, né? Porque a pessoa só enxerga aquilo, né? Mas, por exemplo, tem o Machado de Assis, né? Machado de Assis também, que não saiu do Rio de Janeiro. O Machado de Assis, o mais longe que ele foi para uma cidade lá em Minas Gerais, ali perto do Rio mesmo, né? E tem o Kant também, o filósofo Kant, né? Claro, você, pela mente, né? Pelo estudo... Isso. Você pode transcender, pode viajar, né? Ou você pode viajar o mundo inteiro como turista. Um turista é aquele que faz uma viagem superficial, né? Visita o Louvre lá em 40 minutos, visita ali uma torre, uma igreja, mas nem estuda sobre. E conhece o mundo inteiro, mas não conhece nada. Às vezes o Machado de Assis que quase não saiu do lugar, não? A mente, né? Aberta, né? Exatamente, né? Ou então o Chico Buarque escreveu Budapeste, né? Sem conhecer. Sim. Budapeste, a cidade, depois que ele foi conhecer, né? E naquele tempo não tinha ainda não tinha o Google Earth tão sofisticado, acho que nem tinha ainda. Tem uma fala do pai do Chico Buarque dizendo que o Chico Buarque, quando desenhava casas, porque ele chegou a estudar arquitetura, né? Diz que ele desenhava cidades que ele nunca tinha imaginado assim na vida, que ele nunca tinha conhecido, que não tinha... Então ele inventava cidades. O pai dele falando isso, que ele era pensa, né? Por isso que a cabeça dele vai longe, né? Me diz uma coisa, Otto, e tu deu tempo de tu ver como que é o nosso projeto? Não ouviste, né? O podcast. Não vi. Não tive tempo, não. A gente fez 10 episódios, são 10 episódios falando sobre o projeto, né? Então a gente entrevistou a fotógrafa que fez a fotografia de todas as casas tombadas, né? Aí teve a Bia Moiana, teve a Júlia Bandeira, que é a arquiteta responsável pelo estudo arquitetônico dos lugares, o Daniel Oziek, que está revisando os textos.
Legal. Uhum. Tem o André, que é o editor, a Gica, que é a produtora cultural, e a Edna, que está fazendo a catalogação. Bem bacana. Que legal, massa. Foi bem rico, todos os episódios bem ricos. Esses projetos da Aldir Blanc foram muito bons, né? Pena que são passageiros, deveria ser assim, todo ano. Porque costumam falar, e falam sempre, né? Que o artista é vagabundo, que está sempre atrás de editais. Mas veja só, aquilo que se gasta com cultura no Brasil, no orçamento, não chega a 1%, 0,5%, nem isso chega hoje em dia. Então, ou seja, com pouco dinheiro, uma fatia minúscula do orçamento, se consegue fazer muita coisa. Né? O grosso do dinheiro não está aqui. Aqui há uma luta bem grande, né, pelos editais, e é muito exigente, todo o processo é muito exigente, né? E eu ouvi uma fala esses dias, bem bacana, acho até que foi da Gica, que é a produtora cultural, né? Assim como tem outras coisas que o governo precisa dar conta, ele também precisa dar conta da cultura, né? Que a população precisa ir ao cinema, precisa ouvir música, precisa ler, precisa assistir teatro, né? Porque senão a gente enlouquece, né? A gente enlouquece. Sem arte, a arte realmente salva, né? É o que está nos salvando agora. A cultura não pode ficar na mão só do mercado, né? Não. O mercado avilta a cultura. O mais louco disso tudo é que nossa classe média alta não consome esse tipo de... Não como produto. Mas... A nossa classe média alta faz questão, alguns pelo menos, defender a alta cultura que não consomem. Exato. Gosto de falar mal de funk, né? Ou como antigamente falava mal do samba, de morro, mas não consomem música erudita. Sim. E ainda que se consumissem, uma coisa é funk, outra coisa é música erudita, tem espaço para tudo, né? Sim. Para arte popular, para arte erudita. E nem sabe o que é cultura, também, né? Cultura. Não procuram saber o que é, de onde que vem, o que está por trás disso tudo, né? Ninguém quer saber, na verdade. Né? É aquele tipo de pessoa que a gente ouve, tipo, carnaval, ainda bem que não tem carnaval. Pô, mas não entende toda a estrutura que tem por trás. Por exemplo, Carnaval do Rio de Janeiro, né? Move a economia das favelas, né? Toda uma estrutura que suporta isso. Claro que tem a parte ruim, né? Jogo do bicho, mas faz parte ali. Se o Estado subvencionasse, se o Estado tivesse presente, não teria lugar para o jogo do bicho, por exemplo, né? Isso aí preenche espaços onde o Estado está faltando, né? Né, o que é eu sou totalmente contra a milícia. O que é a milícia se não assumir um lugar que deveria ser do Estado, garantir segurança? A milícia não garante nem segurança, né? Não garante nada, né? Só produz mais insegurança. Mas ela cresceu em espaços onde, sobretudo, né, nas regiões mais desfavorecidas, onde o Estado está ausente. O Estado brasileiro, né, com raríssimas exceções, uma das exceções é o SUS, outra é a educação básica, com todos os seus problemas, sempre esteve presente só para as regiões centrais, de classe média para cima, sobretudo quando a questão é segurança, né? Mas, por exemplo, os grandes países tem um conceito que é soft power, hard power e soft power. Hard power é Rússia, Estados Unidos, que se impõe, em alguns momentos, pela força das armas, né? Ou tem poder de fazer pela força das armas, né? A ameaça de poder usar um armamento já é uma ameaça em si. Outros países, como o Brasil, antigamente, de certa forma, se impunham pelo charme, pela música, pela ideia de simpatia de seu povo, bossa nova, carnaval, Jorge Amado, Paulo Coelho, Chico Buarque, João Gilberto, Tropicália, Mutantes, né? Ou seja, até alguns anos atrás, o Brasil tinha uma imagem muito positiva, muito positiva. Isso era o soft power, né? O Brasil quase nunca participou de guerras, né? O George Bush convidou ali o presidente Lula para entrar na guerra do Iraque, ele se recusou. Então o Brasil sempre teve uma ideia mais ou menos simpática, né? Até então, agora mudou completamente. Agora a imagem do Brasil é um país pária, um país de genocidas, de fanáticos, de malucos, né? Mudou em 5 anos, mudou completamente. E isso vai ser difícil, vamos precisar de um processo longo. Mas isso é o soft power. Os países que têm soft power, né, investem em arte, em cultura. Então você assiste um filme francês,
todo o cinema francês é subvencionado pelo Estado. O Estado francês faz questão de investir no cinema, porque isso leva a imagem da França para o mundo, ou investem, por exemplo, com bolsas para escritores, para tradução. Quase todos os países têm programa de bolsa para tradução de obras de seus países para outros países. Então, para você ter uma imagem, uma simpatia da França, por exemplo, não é só a história da França, porque há investimento na língua francesa, na expansão do ensino francês, da culinária francesa, do cinema francês, do teatro francês, na literatura francesa, né? Então, isso é o salto que eu falo. Esses países investem em cultura. A cultura em torno, a música, a literatura, cinema, festas, né, culturais, nosso carnaval, festa de São João, essas coisas todas, né? Então, entre outras coisas, é importante o investimento em cultura, em todos os aspectos, né? Tanto a chamada cultura mais sofisticada, concerto, música erudita, artes visuais, quanto a cultura mais popular, festas, carnaval, festejos populares. Aqui né? em Porque, Itajaí, a gente tem a Fundação Cultural de Itajaí, ela é bem ativa nesse sentido, sabe? Defendendo os artistas, trabalhando em prol dos editais. É um dos melhores, uma das melhores cidades que tem esse tipo de trabalho em Santa Catarina. Por exemplo, né? Isso já produz uma imagem positiva sobre Itajaí. Aquilo que eu estou de longe, né? Sobretudo através de vocês, conhecendo de Itajaí, já me dá uma imagem positiva. É bem legal. Assim, Itajaí era só uma cidade, um porto de Santa Catarina. Hoje, para mim, é uma cidade que investe em cultura, me dá curiosidade de conhecer melhor. Né? Então, daí a importância do investimento em cultura. Imagina isso num país, né? Pois é. Vocês entrevistaram um tempo atrás o Marcelo Labs, não foi? Sim, entrevistamos. Leem o último romance dele, né? O romance que ele lançou, né? O único romance que ele lançou, que é Paraíso Paraguai, trata dessa questão daí que você falou, Eduardo, sobre Santa Catarina. Eu tenho ele descendentes aqui. de alemães se achando, a questão contra o negro, né? Muito bom esse romance aí. E mais o trauma da Guerra do Paraguai também por trás, né? Sim. Agora, eu li Os Porcos. Os 3 Porcos. Meu Deus, é maravilhoso também. Maravilhoso. Ele ganhou, né, um prêmio. Beleza. Então, galera, como uma sessão lacaniana, vamos acabando. Vamos agradecer, né, o nosso amigo Otto Leopoldo Vinck, escritor maravilhoso, que, aliás, tem um livro novo aí, né, Otto? Sim, exato. E aonde que a gente acha o seu livro? Vocês encontram no site da Patois, da editora Patois, ou comigo, né? Pelas redes sociais, manda mensagem inbox. Pode e o mandar. poeta agradece. Como é que é quais são as redes sociais? Otto Vinck? O Instagram, Otto Vinck, né? É no Instagram, e Otto Leopoldo Vinck no Facebook. Então tá. Como que é o nome do teu último livro, Otto? Périplo. Périplo significa uma viagem em torno de um país, de um continente, né? E tem a ver com o périplo do Ulisses, do Vasco da Gama nos Lusíadas. Na verdade, é um périplo, é uma viagem em torno de si mesmo. É uma pessoa comum, ou alguém que simboliza o ser humano comum, ao longo das 24 horas de um dia. Hoje, a nossa Odisseia... Não, é poesia. É poesia. É um poema longo, entre aspas, que não é tão longo assim. É um poema só que trata desse assunto. Sim. Uma releitura do épico numa época pós-épica. Na verdade, nosso périplo, a nossa trajetória hoje, não é voltar para Ítaca, como Ulisses, que Ítaca não existe mais. Né? É tentar voltar para si, depois de um dia onde o ser é apagado. Né? O mundo moderno, pós-moderno, capitalista, neoliberal, que destrói, moe o nosso ser. Ao longo de um dia, sobreviver esse dia e, ao retornar à cama da qual você acordou, você voltar para si, ou tentar voltar para si. Lindo. É mais ou menos assim, uma linguagem bastante hermética, metafórica, é mais ou menos a viagem épica possível é essa, em torno de si, ou para dentro de si. Muito bem. Muito obrigada, então, Otto. Eduardo, como é que a gente te encontra? Eu, Edu Fabrício, no Insta, Eduardo Fabrício P no Facebook. Kátia, como a gente te encontra? Kátia Nascimento no Facebook, Kátia RS Nascimento no Instagram. E para encontrar a gente, podcast Leov, ali no Facebook, Instagram, nas redes sociais e no YouTube. Né? Podcast Leov, Literatura e Outras Viagens. Valeu, Otto. Valeu, Kátia. Valeu, muito obrigado pelo convite. Abração a vocês. Prazer. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau.
Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Apresentação, Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, @podcastleov.